Olá pessoal, olha quem tá de volta, isso mesmo, a fusão do Fiaspo e do Gemaplis, ou do desenho. Eu sei, eu fiquei muito tempo sem postar muita coisa, mas estamos de volta e espero eu que postando até mais do que antes. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a minha jornada de 18 dias, onde eu aprendi do zero a programar um jogo em um programa completamente diferente do que eu tava habituado. Tudo isso pra poder dar um presente de aniversário pra minha melhor amiga. Se você participa do meu servidor do Discord, você provavelmente já conhece a Aika. Mas, explicando pra quem não conhece, ela é minha melhor amiga e eu conheci ela no 6º ano, então a gente já se conhece há mais ou menos uns 6 anos. E ela é uma pessoa muito especial pra mim. Justamente por causa disso, eu resolvi fazer uma coisa igualmente especial pra ela esse ano. Então, no dia 5 de maio, eu comecei a reunir algumas ideias de coisas que eu poderia fazer para o aniversário dela. A gente pode separar essas ideias basicamente em simples, médio e difícil. O simples era fazer aquelas artes gigantes no Minecraft, aonde eu construiria uma foto dela. Eu já tinha feito algo parecido no ano passado para minha outra amiga, mas a diferença é que eu tinha feito isso inteiramente por programas. Pra Aika, ao invés de eu construir através de programa, eu ia fazer um time-lapse de eu mesmo construindo a foto dela. Isso já era minimamente complicado, mas na minha visão era mais simples de todos os outros, já que eu iria usar aqueles programas como referência para construir, então eu só precisaria gastar tempo copiando o programa. O médio seria eu gravar um vídeo inteiro falando sobre a minha história com ela, mas isso já seria mais confuso pra mim fazer, já que ia ter muita coisa pessoal, coisas essas que eu não teria como saber se ela quer que eu fale publicamente no meu canal, já que ia ser uma surpresa e eu não poderia perguntar pra ela. Mas de resto seria de boa de fazer, já que é algo que eu já tô acostumado, que é gravar vídeo e editar. Mas como seria um vídeo especial, iria exigir bem mais das minhas capacidades. E o difícil, que era nada mais, nada menos do que fazer um jogo inteiro pra ela. Por que isso seria difícil? É o que eu vou explicar agora. Se você é um inscrito mais antigo no canal, você sabe que eu já postei um vídeo fazendo um jogo. Nesse vídeo eu uso o programa Game Maker Studio, porém, logo no final desse vídeo eu falo que a minha licença de testes do Game Maker havia acabado. E se eu quisesse continuar usando o programa, eu teria que comprar ele, porque eu não tenho paciência pra ficar fazendo várias compras a cada 30 dias. E dinheiro pra gastar no Game Maker é algo que eu não tenho, até porque o programa não é muito barato. E nesse meio tempo, depois que eu fui obrigado a parar de usar o Game Maker, que era a única engine que eu sabia usar, eu descobri um outro programa que é 100% gratuito, a Godot. Mas nem tudo são flores, meus amigos. A Godot era muito diferente do Game Maker, incluindo a linguagem de programação. Enquanto o Game Maker usa a linguagem GML, que é própria do programa, e é baseada em JavaScript e C++, a Godot usa outra linguagem, também própria dela, porém baseada em Python. A maioria de vocês provavelmente não entendeu nada do que eu acabei de dizer, mas resumindo, é como se o Game Maker falasse português e a Godot falasse espanhol. São línguas até que parecidas, mas não são iguais. Isso sem contar toda a organização do programa que é diferente. Por exemplo, enquanto no Game Maker você tem todas as pastas pré-criadas bonitinho, na Godot você mesmo tem que criar elas manualmente. E toda a parte de objetos da Godot é diferente, mas isso eu posso explicar depois. A questão é, eu tinha até o dia 27 de junho para ter o projeto pronto, porque essa é a data do aniversário da Aika e eu precisava aprender tudo durante esse tempo enquanto fazia o jogo. E bem, a vida é feita de escolhas e aparentemente eu escolhi ser masoquista, porque eu preferi fazer justo a alternativa mais difícil. Então
Então, alguns dias depois, eu fui conversando com algumas pessoas sobre as coisas que eu poderia fazer no jogo, já que eu só sabia que eu queria fazer um jogo. Eu queria que ele fosse relativamente simples, pra ter certeza de que eu terminaria no prazo, mesmo tendo que aprender tudo praticamente do zero, mas eu ainda não tinha a ideia exata de como o jogo seria, e nem sobre o que ele seria. Então, no meio de umas conversas com meu usuário de calcinhas favorito, Jonsu, eu tive uma pequena ideia de como o jogo seria. Ele seria no estilo RPG, igual Pokémon Fire Red ou Zelda, e a Aika teria de conversar com 3 NPCs que perderam um objeto. Ela encontraria esses objetos pra eles, e então receberia uma chave em troca. Quando ela conseguisse pegar as 3 chaves de cada NPC, ela iria abrir uma porta no começo do jogo, e então teria uma cutscene final dando os parabéns pra ela. Com isso em mente, eu já tinha a base pra começar a trabalhar. Então, o primeiro dia que eu realmente abri a Godot e comecei a fazer alguma coisa, foi em um projeto que eu fiz justamente pra testar as mecânicas do jogo. Ou seja, eu aprendi a fazer o personagem andar, colidir com a parede, aprendi a fazer os tilesets para facilitar a criação de cenários, já que eu só precisava desenhar os cenários na tela agora, aprendi a mudar de cenário e aprendi toda a parte básica do jogo, que é a parte essencial para poder começar a realmente colocar a história e outras mecânicas mais complexas. Espero não decepcionar a Aika dizendo isso, mas a única coisa que eu não programei do zero foi o sistema de diálogos do jogo. Inclusive, é por isso que ele é meio bugado em alguns momentos, e ele inclusive me limitou em alguns aspectos por causa disso. Esse sistema eu peguei de outra pessoa na internet, mas é só porque um sistema de diálogo feito do zero na Godot é muito complicado. Uma coisa é você fazer um único diálogo, outra é você ter que fazer isso várias vezes. Mesmo agora que eu já tenho mais experiência com o programa, eu não consigo fazer um sistema de diálogo sozinho. Imagine então eu no começo do projeto que não sabia nem fazer as coisas mais básicas sozinho. E foi só por isso que eu baixei esse sistema pronto. Todo o resto eu fiz por conta própria, usando alguns tutoriais no YouTube para aprender para que as coisas servem e tal. E foi assim que eu concluí o projeto de testes. Ele ainda tinha alguns bugs, mas eram coisas simples que eu já sabia como resolver. Eu só não fiz para não perder tempo em um projeto de teste. A parte crua do jogo já estava toda lá e já estava funcionando. Então já era o suficiente para começar a trabalhar no projeto de verdade. Tirando a parte de programação em si, a Godot tem até uma interface relativamente intuitiva, diferente da Unity, por exemplo, que me deixava meio confuso de como criar um projeto. Já aqui, tudo que você precisa fazer é clicar 2 vezes no ícone da Godot, esperar ela abrir e no canto da tela você já é recebido com um botão escrito New Project. Você simplesmente clica nele, dá o nome para a pasta do jogo, escolhe onde você quer que ela fique e pronto, projeto criado, é só começar a trabalhar. Bem, eu criei o projeto já dando o nome de Discord Quest, já que minha intenção era que o jogo se passaria em uma espécie de representação visual do Discord do canal, e os NPCs seriam, na verdade, alguns dos membros de lá. E enquanto eu via um vídeo do Gema Please, eu comecei a trabalhar na primeira cena. As cenas nada mais são do que uma espécie de área de trabalho onde você junta vários nós que vão formando o jogo. Ela acaba funcionando como se fosse uma espécie de pasta. Depois que eu criei a primeira cena, eu criei um nó, que a partir de agora eu vou começar a chamar de node para ficar mais fácil de entender. Os nodes são como um objeto com propriedades pré-definidas. Por exemplo, o primeiro node que eu criei foi o main. Ele é um node nulo, ou seja, ele não tem função nenhuma. Ele tá lá apenas para servir de primeiro node, que vai servir de pasta para rodar toda a fase do jogo. Então eu comecei a criar o segundo node, que é o node do player. Ele é um node do tipo Kinematic Body 2D, que é um node geralmente usado para fazer o jogador, já que ele reconhece colisão. Outros tipos de nodes que pertencem a uma mesma categoria que o Kinematic Body 2D é o Static Body 2D e o Rigid Body 2D. O Static Body, como o próprio nome já diz, é um corpo estático, ou seja, você não pode programar para que ele se mova nem nada do gênero. Já o Rigid Body é um corpo que vem com uma física pré-definida da Godot. Até o momento eu nunca precisei usar o Rigid Body, então eu não posso explicar muito mais como ele funciona. Depois de eu adicionar o node de Sprite, que vai servir para colocar as imagens do personagem do jogo, eu criei um Collision Shape 2D, que é basicamente uma máscara de colisão. Depois que você adiciona ele dentro do node do player, a colisão do Kinematic Body 2D começa a funcionar automaticamente sem precisar fazer nenhuma linha de código. O que é uma boa vantagem da Godot em cima do Game Maker, já que você não precisa ficar escrevendo para fazer a parte de colisão. As coisas ficam mais dinâmicas e mais fáceis de serem feitas. Então você pode começar a pensar: então a Godot é daquelas engines que você não precisa programar nada e já sai o jogo, Victor? Assim também fica fácil. E não, amigo. A Godot usa sim de programação e todas as funções, com exceção das colisões, têm que ser feitas por código. Como a parte de movimentação do personagem e os gráficos deles trocarem, por exemplo. Essa parte foi até confusa de lembrar,
Então eu acabei voltando no projeto anterior pra copiar o código, mas daí pra frente eu já fui aprendendo melhor as coisas. Algumas coisas mais complexas que vocês vão ver ao decorrer do jogo, eu fiz de cabeça mesmo. O que talvez justifique partes delas estarem uma bosta. Então eu coloquei o sistema de diálogos, que como eu disse antes, eu peguei da internet. Então sim, é literalmente só adicionar uma pasta no meu jogo, ativar o plugin nas configurações e pronto, o sistema tá funcionando. E depois disso eu fui realmente terminar de criar o personagem. Então eu coloquei o gráfico da Aika, que eu sei, tá igualzinho. Muito obrigado. Se alguém tiver na dúvida, isso é só um placeholder. Acho que tá bem na cara que isso não vai ser o gráfico final, né? Agora eu vou ser um pouco menos detalhista nas coisas que eu fiz, até porque isso não é um tutorial. E eu não quero fazer esse vídeo ficar um cu de ser assistido. Isso é se ele já não tiver um cu. Então, uma coisa que vocês podem reparar ao longo dos vídeos do fundo é que eu perco um bom tempo desenhando coisas no Photoshop. E essa é uma das desvantagens da Godot. E de ser eu também. Porque enquanto o Game Maker te dá um jeito de fazer os gráficos dentro do programa, a Godot não dá. Então, até os placeholders têm que ser feitos por mim em outro programa. E o fato de que eu sou um pouco perfeccionista, embora em alguns momentos não pareça, fazia eu acabar gastando muito mais tempo fazendo um placeholder do que eu deveria. Tanto que eu acho que boa parte das coisas acabaram virando gráficos finais direto. Então eu fiz um placeholder para as colisões, para começar a idealizar mais ou menos o cenário do jogo. Eu não sei porque na minha cabeça, desde o começo eu tava querendo que o cenário tivesse esse formato estranho. Eu sei lá, parece um pouco um útero. Deve ser porque esse seria o nascimento de uma obra de arte. Nossa, que bosta. Como vocês podem ver, funcionou perfeitamente. Nada de errado aqui. Eu mesmo, quando eu tô andando, costumo enfiar minha cabeça debaixo da parede. Bem, isso era uma coisa idiota, eu arrumei rapidinho. Então, depois eu voltei pro Photoshop pra começar a trabalhar em um cenário de verdade. Eu gastei um tempão fazendo isso e esse foi o resultado. Ficou, ó, uma bosta. Mas depois desse dia eu só fui começando a fazer o sistema de mudar de cenários e por fim eu já comecei a fazer um pouco da lore do jogo. Fazendo o diálogo inicial onde a Aika acorda em um lugar desconhecido, meu pau no teu ouvido. E esse foi o jeito que eu finalizei o primeiro dia. No segundo dia eu comecei fazendo um placeholder novo, porque o outro tava meio estranho, parecendo um cearês fudido, cabeçudo pra caralho. E logo em seguida eu já comecei a fazer os gráficos finais da Aika, fritando ao som da banda Deja Vu. Algumas horinhas depois já tava tudo arrumado e funcionando no jogo. Outra coisa mais ou menos importante que eu fiz nesse dia, além de corrigir bugs, foi trocar essa cor rosa horrível do cenário. Eu também tentei fazer um gráfico meio de tijolo pra colocar no chão, ficou um lixo igual a maior parte das coisas que eu fiz. Depois eu voltei e fiz uma coisa um pouco mais simples, e foi esse o que ficou até o final do jogo. Então eu fiz o segundo cenário onde teria um NPC da primeira missão. Eu acabei de ver agora, mas na verdade todas as gravações foram do mesmo dia, estavam em arquivos diferentes e só agora que eu fui ver que é tudo da mesma data. Daí pra frente eu parei de gravar, porque eu não queria que isso pesasse muito pro Robson, e eu também queria dar um foco total pro jogo. Então agora eu só vou mostrar umas gravações mais recentes que eu fiz das alfas que eu fui fazendo ao decorrer do projeto para as pessoas poderem testar. Inclusive, obrigado ao Jonso e a Joyce que testaram o jogo pra mim, especialmente pro Jonso que até fez uma música simples pra mim colocar no jogo. Mas então fiquem aí com as gravações. Então aqui começa a primeira alfa. A primeira versão da alfa não tem nenhuma tela de título. Os gráficos da caixa de diálogo ainda estavam completamente errados. Acho que o máximo que eu tinha trocado até agora foram as fontes. Algumas interações eu ainda não tinha colocado. Uma das coisas que eu também não tinha adicionado nessa versão eram os gráficos dos personagens que ficam do lado do diálogo. De resto, o quarto, pelo que eu me lembro, ele tá igual. Ele ficou assim até a versão final. Aqui é uma parte também que mudou. A carta não era obrigatória de ser lida. Isso é uma coisa que mudou na versão final. Você tem que ler a carta obrigatoriamente. Vindo aqui mais pra frente, você percebe que esses gráficos estão diferentes. Eu tinha feito eles de outra maneira. Eles estavam bugados. Ainda estão um pouco, na verdade. A perspectiva dessas coisas estão um pouquinho esquisitas. Também não tem algumas interações neles. Ó, não dá pra passar por esse vão. Na versão final dá. A porta não existe. O NPC que eu tinha criado aqui também não existe. E não era obrigatório de você falar nessa porta antes de passar por aqui. Aqui, se eu não me engano, já tá igual. Ele ficou assim até a versão final. Eu já tinha colocado alguns efeitinhos ali. Esse aqui é o Honda. Ele ficou assim boa parte do tempo, porque eu demorei pra fazer os gráficos dele. Se você prestar atenção, ele não olha pra você quando você vai em outras direções. Aqui você também pode passar direto. Não tinha o NPC
que te entrega o mapa. E não tinha o teletransporte. Isso são tudo coisas que eu mudei depois. Eu vou conferir e eu acho que só a primeira missão que tá completa. A HUD do jogo também era inexistente. Então quando você pega a revista, você simplesmente tem que saber que você pegou ela. Você não tem nenhum indício visual de que isso aconteceu. A mesma coisa para quando você entrega a revista pro Honda. Você não tem nenhum indício além do diálogo de que você pegou a chave. Essa alfa ficou só por aqui, ela foi só pra testar a primeira missão. A Alpha 2 já tá muito mais bonitinha, ela já tem uma tela de título. Eu fiz essa tela de título no próprio programa, então não tem nada aqui que foi desenhado por mim. Eu apenas usei a ferramenta de texto do programa e uma ferramenta de fazer botão do próprio programa também. Então tudo que você pode fazer aqui é dar play no programa. Agora as fotos já estão adicionadas. Nessa versão a imagem dos personagens e a caixa de diálogo já estão todas iguais da versão final. Eu já fiz aqui eu já tinha feito boa parte das coisas, se eu não me engano também já temos algumas interações a mais. E a carta também já estava obrigatória. Admito que jogando agora eu não lembro de muitas coisas, mas aqui como vocês podem ver também, eu mudei o tamanho daquelas coisas. Algumas delas ainda parecem estar bugadas, eu não lembro se isso ficou na versão final, talvez tenha ficado, eu não prestei muita atenção nisso. Aqui também já tem uma interação extra que foi adicionada. O NPC do bot voltou e com atualizações do NPC. Agora o NPC vai olhar para a direção que você estiver indo falar com ele. Se a carta está obrigatória, tudo me leva a crer que sim, a porta também está obrigatória. Então você tem que vir falar com a porta primeiro. A porta que até aqui também eu não tinha colocado gráfico. Eu também já tinha adicionado a HUD do jogo. Então da primeira para a segunda alfa eu já tinha colocado bastante coisa. O NPC do Honda trocou de cor porque eu atualizei ele. Eu refiz ele do zero, se eu não me engano. Quer dizer, quase do zero praticamente. Eu tive que fazer boas partes das coisas. Ele já tem os gráficos de fala dele. Então até aqui ele já estava, diria que 90% pronto. Só faltava eu terminar os gráficos principais dele. Aqui também a gente já tinha adicionado a HUD total do jogo. Ou seja, qualquer item que você pegar ele vai aparecer pra você. E você pode entregar pra ele. E quando você obter a chave, o número das chaves vai mudar. Aqui também eu ainda não tinha adicionado o NPC. E eu também ainda não tinha adicionado o teletransporte. A atualização foi mais, acho que em questão de gráficos e praticamente uma correção de bugs, por assim dizer. Eu deixei o jogo mais bonito e terminei de corrigir algumas coisas que eu já queria fazer desde o começo, que eu não tinha conseguido fazer. Essa é a terceira e penúltima alfa. Na verdade, eu acho que ela é até a última alfa. O resto das coisas eu coloquei só na versão final. Então até aqui, na tela de título, a única coisa que mudou é que eu coloquei o nome da minha empresa, por enquanto, fictícia. O resto das coisas aqui continua exatamente igual. Creio que até essa parte a única coisa que eu adicionei foi a segunda missão. Então eu vou conferir, eu vou cortar pra ver. Depois de pegar a primeira chave, então a gente vai pro segundo mapa. E agora a gente tem o NPC do mapa adicionado. Quando você conversa com ele, ele vai te dar obviamente um mapa, já que ele é o NPC do mapa. Quando você aperta E, você pode acionar o mapa. Vindo mais pra cá, a gente tem o teletransporte. Essa é uma parte que me deu, inclusive, um pouquinho de trabalho. Tem uns erros, assim, um tanto quanto interessantes, eu diria. Mas você aperta nele e tá tudo funcionando direitinho. E esse aqui é o NPC do Jonsu. Ele funciona igual ao NPC do Honda. Na verdade, é praticamente uma duplicata do NPC dele. Eu só mudei os diálogos e mudei a missão. Você vai vir aqui nele. Ele não tinha nenhum dos gráficos ainda. Eu não tinha feito os gráficos dele na conversa. De qualquer forma, o diálogo dele já tá completo. E ele vai te passar a missão. Você vai entrar aqui. E esse é o labirinto. Você vai usar um mapa para ir de acordo com esse labirinto. Dentro desse labirinto você tem alguns baús. Eu deveria ter mostrado ali no começo, mas aqui dá para mostrar também. Aqui, você tem algum desses baús
E só um deles é o correto, um deles vai estar o item do Jonso. Então a gente chega aqui, a gente vai pegar a calcinha do Jonso. E temos o item. Agora é só a gente voltar e conversar com o Jonso de novo. Que eu me lembre, até essa alfa você ainda não podia atravessar o labirinto por completo. Eu não lembro se ele já tinha... Eu não lembro se eu já tinha adicionado os outros cenários depois disso. É uma coisa que eu vou ter que conferir, inclusive, só agora. Eu vou tentar atravessar de novo o labirinto e vamos ver o que... E vamos ver se eu já tinha terminado ou não. Que eu me lembre, eu não tinha terminado ainda, foi só a segunda missão. Provavelmente se eu tentar atravessar o labirinto ele vai dar algum tipo de erro ou ele só não vai fazer nada. Aparentemente eu já tinha colocado mais alguns cenários. E eu vou ver até onde vai. Acredito que isso aqui não chegue até a terceira missão, mas tem uma pequena chance de realmente acontecer. Isso aqui é um placeholder para mim identificar aonde está o teletransporte. Eu tirei isso aqui na versão final. E o NPC do Pia já está feito. Então provavelmente essa versão já tinha todas as missões, ela apenas não estava com os gráficos. Então você conversa aqui com o Pia. Ele vai te dar a missão de novo. A gente vem até aqui. E a gente tem que escolher um dos botões. Quando você aperta esses botões, você cai dentro de um buraco. Uma coisa que eu vou mostrar aqui é o cenário. Eu fiz ele com bastante coisinhas diferentes. Eu coloquei inclusive alguns efeitinhos, que são esses da pétalas caindo. Esse acho que é um dos cenários mais bonitos que eu fiz. Mesmo ele sendo extremamente simples, ele ainda é todo o conceito original das coisas que tinha, mas que tinha antes. É um chão bem feio, um chão cinza, não sei o que. As paredes também são as mesmas paredes de sempre. Mas eu acho que ele ficou bem... Mas eu acho que ele ficou bem interessante, tendo essas águas. Tem uma variação das vinhas das paredes, tem uma variação maior. Agora ela tem uma variação que tem umas pétalas. Tem umas pétalas diferentes caídas no chão. Eu fiz alguns gráficos para essas pétalas, então tem bastante variação delas. Tem outro teletransporte aqui, a gente usa ele quando na última missão. Depois que a gente termina de pegar as coisas, pra gente poder voltar lá pro começo, a gente usa esse teletransporte aqui. Pra não precisar ficar voltando tudo andando normalmente. Se você vir em qualquer um desses botões, você tem que apertar eles pela frente, vai abrir um buraco e você vai cair aqui dentro. Essa é uma parte que eu acho que ficou meio estranha, eu não sabia como corrigir ela, mas quando você sai daqui, você sai em um lugar aleatório, você não tem um lugar específico pra você sair. Eu não tinha pensado em algum lugar específico que seria legal pra colocar pra sair que tivesse uma lógica, eu resolvi deixar assim mesmo. Então na versão final ficou meio bugado daquele jeito mesmo. Mas você vem aqui e tem as bolas do Pia. Isso daqui é um bug dessa versão, eu fiz ele meio na pressa, então as bolas dele não somem depois que você pega elas, então você pode ficar pegando nas bolas do Pia pra sempre. Mas você vem aqui, pega as bolas, entrega pra ele. E ele vai te dar a terceira chave. De acordo com tudo isso, se tudo estiver ocorrendo bem nessa versão também, você vai poder vir aqui e teletransportar para o começo. Se eu me lembro bem, essa versão ainda não tem a porta, então não vai acontecer nada. Você vai chegar aqui e não tem nada. Então vamos para o que eu acho que seja a versão final. Essa versão já tem um gráfico bonitinho numa pasta e uma introdução muito mais bonitinha. Eu não sei ao certo o que é essa versão, porque ela tem um nome diferente na minha pasta. Eu acho que ela é a versão final, não tenho certeza. Mas ela já tem boas coisas da versão final. Ela tem todo o menu bem feitinho, de controles, um menu de créditos. O Jonso, ele fez uma única música original. Não é essa música que tá tocando no fundo, é a música do Labirinto. O resto das músicas todas eu peguei na internet, mas eu fiz uma escolha de acordo com os gostos da Aika. Então acho que foi uma coisa bem certeira. O Jonso e a Joyce me ajudaram testando isso, provavelmente já falei isso antes no vídeo, mas mesmo assim vou falar aqui de novo, porque tá aqui, né? E a programação e os gráficos foram inteiramente feitos por mim. Então a gente dá o play aqui e já tá tudo bem mais bonitinho. Já tá tudo com musiquinha, já tá tudo muito bem mais feitinho. Eu vou cortar um pouco pra mostrar as partes que estão diferentes, já que isso aqui tudo tá basicamente igual. Aqui, como eu disse pra vocês, tem uma porta. Sim, esse é o gráfico da porta, é só mais um quadrado cinza.
De qualquer maneira, eu acho que ficou legal assim. Combinou com o resto do detalhe minimalista do jogo, por assim dizer. Eu acho que eu podia ter feito um pouquinho de perspectiva nela, mas eu realmente fiz ela um pouquinho na pressa. De qualquer forma, acho que serviu bem ao jogo. Até aqui ela tá funcionando exatamente igual, então vamos cortar para a próxima parte. Aqui tá o NPC do Honda, a única diferença é justamente essa. Eu fiz todos os gráficos dele, ele vira em todas as direções. Igual todos os NPCs, todos eles viram em todas as direções. Eu acho que o gráfico dele ficou bem bonitinho, foi de acordo com a imagem que ele me mandou. E é isso aí, de resto, a missão tá exatamente igual. O NPC do mapa também já tem um gráfico. Ele foi inspirado em um membro aleatório que eu vi que tava desenhando no Discord. Me desculpa por não lembrar muito de você, mas acho que você também não fala muita coisa quando a gente tá conversando. De qualquer forma, ele entrega um mapa. Até aqui o resto tudo tá funcionando exatamente igual, vou cortar até o Jonso. Aqui tá o Jonso. Os gráficos dele também estão virando em todos os ângulos. Sinceramente, eu acho que o gráfico dele não ficou tão bonito assim, mas é porque eu fiz ele também nas peças. Eu poderia talvez ter usado a mesma cor de pele que eu usei na Aika. Eu resolvi usar a cor de pele que tava na imagem da Twitch dele na época. Talvez não tenha sido uma boa escolha. Ficou meio esquisito, mas de qualquer forma eu resolvi deixar assim porque eu tava realmente com muita preguiça de refazer os gráficos. Se vocês separarem bem, os gráficos aqui são os mesmos do outro NPC. Na verdade, o do outro NPC que eu aproveitei os gráficos do Jonso é porque eu realmente não tava muito focado em fazer os gráficos para um NPC que é praticamente aleatório, ele não teria muita importância. Os NPCs mais importantes eram o Honda, o Jonso e o Pia, então eu resolvi fazer os gráficos deles mais exclusivos. Então eu só editei um pouco o gráfico do outro NPC. Então eu só editei um pouquinho o gráfico do Jonso para fazer o outro NPC. De qualquer forma, isso é mais uma curiosidade mesmo, isso não é muito importante. Então vamos cortar logo pra parte do Pia, que é a parte onde mostra um pouco mais de gráficos diferentes. Antes de cortar a parte do Pia, eu quero mostrar essa musiquinha aqui. Que foi a música exclusiva que o Jonso fez pro jogo. Foi uma coincidência eu ter reaproveitado essa música justamente na missão dele, porque eu praticamente tinha descartado a possibilidade de usar ela, eu não tava vendo muitos lugares onde ela ia combinar. Eu já tinha pensado em uma outra música que eu ia usar aqui, mas eu achei que essa música combinou mais do que a outra, então acabou ficando essa. Então foi meio que uma coincidência eu ter usado a música que ele fez na missão dele. Aqui, antes do Pia, como eu disse, aquele gráfico que tava aqui, que era só um placeholder, pra mim saber onde tava o teletransporte, já sumiu. Se eu passar por aqui, teletransportei, e aquele gráfico ainda não tá lá. Esse aqui é o gráfico do Pia. Como ele usou por muito tempo a foto do Takumi no servidor do Discord, eu resolvi desenhar ele como fosse o Takumi. Até porque eu não tava com muita paciência de procurar a foto dele pra poder desenhar ele. Todos os gráficos dele aqui estão prontos, então vamos ir logo aqui pra baixo e vamos conferir a sala onde tem as bolas dele. E aqui o bug foi corrigido. Agora você não pode mais ficar... Oh, fuck! Bem, provavelmente isso aqui é o bug que deve ter ficado na versão final. Talvez, eu acho que não, eu acho que talvez eu tenha mudado antes de finalizar a versão da Aika. Mas... É isso, não deveria estar acontecendo isso. Você não deveria poder pegar nas bolas invisíveis do PA. Entregando de novo as bolas do PA, você pega a última chave e pode ir pra última porta. Então a gente vai usar o teletransporte pra poder chegar lá mais rápido. Então quando você chega aqui no final, se tudo estiver correto, você vai apertar na porta e ela vai se abrir. Essa parte aqui tem um bugzinho, eu acho que talvez a Aika nem tenha percebido, porque isso provavelmente tá na versão dela, mas... Você pode abrir a porta quantas vezes você quiser. Mas ignorando isso, a gente passa pela porta e... Bem, depois que o projeto estava finalizado, eu criei uma página privada no itch.io para poder ficar mais bonitinho para a Aika baixar
pra não parecer algum vírus bizarro, igual seria se eu tivesse colocado no Mediafire igual eu tava fazendo com as alfas. Que na verdade foi até um pouco inútil, porque como a Aika tem um Mac, e eu não conheço mais ninguém além dela que usa um PC da Apple, não tinha como eu testar se a versão que ela ia jogar tava instalando direito. No final, o arquivo que tava no site tava bugado, eu tive que mandar a bosta de um link no Mediafire com o arquivo consertado, mas fora isso deu tudo certo. Então eu vou colocar aí o que a Aika achou do jogo. Lana, manda um áudio falando o que tu achou do jogo que eu fiz pra você, pra mim colocar no vídeo. Cara, eu achei muito legal, tipo, isso é uma descrição bem genérica, mas, cara, ter um joguinho próprio com referências do que você passou, de coisas que você conversou, cara, foi muito divertido. Eu ri muito com as referências ao Junso, Piá e foi muito legal. Quando eu tiver tempo, vou jogar mais uma vez. E foi isso o vídeo. Eu acho que isso pode servir de inspiração para as pessoas. Afinal, eu não fazia ideia de como usar a Godot no começo, e mesmo assim eu consegui fazer um jogo inteiro em 18 dias. Boa parte disso com certeza foi porque eu tava focado em dar um presente legal pra minha amiga. Talvez se eu não tivesse focado nisso, eu teria desistido nos primeiros bugs que aparecessem e começassem a me deixar com raiva. Mas foi isso. Se você quer de verdade aprender a fazer alguma coisa, não desista. Cria uma meta pra você mesmo aprender isso, ou faz que nem eu, escolhe fazer isso pra alguém que você considera importante, mas não desiste. No final você vai poder ver como você evoluiu e com certeza você vai dar boas risadas vendo as coisas que você fazia no começo com muita dificuldade e que agora são super simples. Embora eu tenha o curso da Dunk Code, eu não usei ele em nenhuma vez nesse projeto. As aulas dele sobre a Godot eram bem rasas, então tudo que eu fiz nesse projeto foi com coisas que eu achava no YouTube, mesmo com a barreira linguística, já que eu não sei praticamente nada de inglês. Com esforço você consegue entender o que eles estão te ensinando e replicar o que você quer usar no seu projeto. Esse foi o primeiro projeto que eu fiz do começo ao fim e eu tô realmente satisfeito com o resultado. Mesmo que logo depois que eu finalizei ele, eu lembrei que a Aika gostava de Castlevania e fiquei puto porque com certeza o jogo teria uma gameplay muito mais legal se eu tivesse feito um Metroidvania ao invés de um RPG. Bem, esse foi o vídeo. Eu não sei com quanto tempo ele ficou, imagino que seja maior do que o de costume. Então, se você assistiu até aqui, eu vou pedir pra você compartilhar. Afinal, deu realmente muito trabalho pra fazer esse vídeo. De resto, vocês devem estar vendo umas fanarts aí de fundo. Se você quiser fazer uma arte pra mim, pra eu colocar no final de vídeos especiais como esse, você pode entrar no meu servidor do Discord, que tá na descrição, que lá tem uma sala de fanarts pra você poder me enviar esse tipo de coisa. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos algum outro dia e falou! Sempre que eu desejo, me lembro do teu beijo, o tutti-frutti.